Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo a reação aí dos corintianos, o Chico Lang, o Benja, que falaram aí após a partida. O Corinthians levou uma sapecada 3-0 pro Botafogo e fora o baile, pessoal. Poderia ter sido ali uns 4, 5, 6. O Corinthians não viu a cor da bola, tomou um baile lá no Newton Santos, o estádio do Botafogo. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. E nesse vídeo, trazendo os corintianos aí revoltados após essa pancada que levaram para o Botafogo, 3-0, fora os ameaços, pessoal, fora os ameaços. Palmeiras perde a liderança, né? Perde a liderança do campeonato, Botafogo volta para a liderança, mas daqui a pouco o Palmeiras vai reassumir novamente. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Fala, meu povo! Começando mais uns 60 segundos do Benja. Mais um vareio de bola. O Botafogo passeou, deitou e rolou em cima do Corinthians. Poderia ter sido uma goleada até maior. Agora, quando eu tô falando faz tempo que o Corinthians está caminhando para o seu segundo rebaixamento na história, eu ouço algumas pessoas falar assim: ai, Benja, você pega demais no pé do presidente do Corinthians. Aí tem aqueles que falam: que isso, Benja? Tem time pior, Corinthians não cai. Então vocês não estão vendo o futebol. Sim, Duílio Monteiro Alves montou esse time. A culpa é toda dele. Toda dele e do Alessandro. Não tem muito o que fazer. Ele está agora desesperado, atrás de reforços agora para o meio do ano na janela, mas não tem o que fazer, gente. O time é ruim, o time não corre, os jogadores estão desmotivados, a energia é ruim. É isso que está o Corinthians. Meus amigos, mais uma humilhação para a conta do Corinthians. Dessa vez foi no Rio de Janeiro, lá no estádio Newton Santos, né, numa goleada do Botafogo. Uma vergonha, né? Uma vergonha. O Corinthians pelo menos podia ter trazido um empate, que já era um bom resultado. Mas acabou perdendo, e perdeu graças a falhas próprias, né? Não que o Botafogo não tenha tido mérito, teve, mas algumas falhas gritantes. No primeiro gol, né, uma bobeira total da defesa, né? Mais um gol de cabeça do Tiquinho. Depois um pênalti sem pé nem cabeça cometido pelo Cássio. Tinha vários jogadores no lance, não precisava cometer pênalti nenhum ali, né? E ele acabou fazendo o pênalti. E depois, né, numa jogada de ataque, rápida, contra-ataque, o Botafogo acabou fazendo mais gols. Então, o que nós temos que fazer aqui agora? Não adianta buscar o culpado agora, né? Mas a gente tem que dizer que, olha, muito obrigado por nada, né, seu Lázaro? Porque o trabalho do Vitor Pereira você não aproveitou. E passou o time para o Cuca, né? O Cuca mais ou menos acertou o seu trabalho e agora o Luxemburgo está tentando juntar os cacos, né? E vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Esse ano aqui para o Corinthians já era. E tenho dito. Não tem a menor noção do que está fazendo dentro de campo. A gente vai ouvir já já o Vanderlei Luxemburgo, já já também o Luiz Castro, treinador do Botafogo. Tudo isso que o Calçade falou com algo que o Botafogo não estava conseguindo fazer ano passado. Pensa em casa. Era um problema para o Botafogo. Sim. E agora vitória contra o São Paulo em casa, contra o Atlético em casa e hoje contra o Corinthians também em casa. Boa noite, William. Boa noite, meus caros. Uma ótima noite a todos em casa. Essa questão de não vencer no seu estádio, não vencer como mandante, muitas vezes é um problema de equipes em formação que não tem a confiança necessária para se comportar como mandantes, né? Sim. Diante do seu torcedor, na maioria das vezes o time visitante se posiciona exatamente dessa maneira e quando percebe essa fragilidade acaba entregando ainda mais, né, a condição de mandante, de protagonista do jogo para o time que está em casa e as coisas acabam acontecendo ao contrário. Tudo que o Calçade falou, evidentemente está correto, mas poderia ter um pouco menos de valor se durante o primeiro tempo o Botafogo tivesse tido muita dificuldade para manter a posse, tivesse tentado fazer um monte de coisas no jogo sem conseguir e eventualmente feito um gol numa bola aérea
que é um prato especial Sim. da defesa do Corinthians, né? Independentemente do seu adversário. Botafogo vinha com índice de posse de mais ou menos 35%. Sempre abaixo do adversário. No primeiro tempo, teve algo em torno de 50%. As pessoas gostam de... 57, bem mais do que 50, me confundi aqui. Obrigado, Calçade. As pessoas gostam de minimizar índice de posse de bola, ou por desconhecimento, ou por preguiça mesmo, né? São aquelas pessoas que acham que dizem assim, a posse não ganha jogo, a posse de bola indica o que as equipes pretendem fazer e se estão conseguindo fazer dentro de campo. É uma característica de ideia de jogo, mesmo que seja por um trecho da partida apenas, porque cada vez mais é necessário saber jogar, exceto uma ou duas equipes no mundo, Sim. saber jogar de acordo com o que a partida também oferece. Então o Botafogo tentou, isso no jogo contra a LDU pela Copa Sul-Americana foi um problema. O maior público do ano no Engenhão, no jogo do Botafogo, ainda é aquela partida contra a LDU. E a LDU entregou a bola ao Botafogo e o Botafogo teve muitos problemas para construir o seu caminho. No jogo de hoje, durante o primeiro tempo, o Corinthians marcou mal, o Corinthians foi ineficiente, mas não fazia uma partida horrorosa. E o Botafogo conseguiu esse gol num trecho do jogo em que ele tinha mais posse, mais iniciativa, mais intenção e mais clareza. Sim. Então, hoje é um passo à frente em relação àquilo que se cobrava do Botafogo, que é não apenas jogar no espaço. Mas o time que é bom no espaço, e esse time é bom no espaço, evidentemente, não só nisso, mas também principalmente nisso, quando está vencendo por 1-0, fica numa situação muito cômoda, muito à vontade para dar sequência, né? Para dar o segundo passo. E aí, como o Calçade desenhou, foi exatamente isso que aconteceu. O Botafogo sabia que o Corinthians, na situação em que está, não poderia ficar olhando esse 1-0 contra, sem fazer nada que significasse um pouco mais de risco. Correu um pouquinho de risco, só levou 2 gols. Assim. Exatamente. A vitória do Botafogo por 3-0, ela foi absolutamente natural. Absolutamente natural. Sem forçar, né? Não aconteceu nada que fugisse ao plano que o Luiz Castro, que teve o seu nome gritado hoje pelo torcedor, quem te viu, quem te vê. Pois é, ainda esse ano, lá no Carioca, a conversa era outra. Exato. E só para lembrar, naquele dia que o Corinthians foi ao Engenhão e venceu por 3-1, o Castro era o técnico. Exatamente. Ele continua sendo técnico, o time já deu vários passos à frente. Hoje foi uma vitória, como eu disse, absolutamente natural e normal de um bom trabalho contra um trabalho muito ruim. E aí eu não estou fazendo uma crítica ao técnico do Corinthians hoje. Eu estou fazendo uma crítica ao Corinthians, que em 4 rodadas teve 4 técnicos diferentes. Não dá para imaginar algo distinto do que aconteceu na noite de hoje. Um time absolutamente entregue ao seu adversário. É bom lembrar que a diferença foi de 3 gols, aquela vitória no ano passado, e hoje a gente pode falar de diferença de pontuação. São 11 pontos de diferença entre o líder Botafogo e hoje o Corinthians. A realidade do momento é brigar contra o rebaixamento. Essa é a realidade. Na pontuação ali, na tabela, é isso. Tem 4 pontos, a mesma pontuação do Cuiabá, que está ali na zona do rebaixamento. Agora, Rodrigo Bueno, pegando a análise aqui do Calçade e do André Kfouri, a gente pode até falar algo que surpreende, que assim, como o Botafogo vai evoluindo jogo a jogo também. É uma demonstração de evolução, porque para quem diz, a forma do Botafogo jogar é reativa, a história da posse, sempre tem menos posse que o adversário, vai ser esse time reativo. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a derrota do Corinthians, a sapecada que ele levou lá para o Botafogo, 3-0. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.